Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo número 21. Amém? Você pode abrir glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você pode sentir Deus nessa noite? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você que crê que Deus está aqui nessa noite, amém? Vai dando glória para Jesus aí, porque eu creio que Deus está aqui, Ele te ama e Ele quer falar com você. Amém? Deus tem uma palavra profética. Se você crê, dá um glória a Jesus aí. Glória a Deus. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Amém? Porque Deus se revela através do Espírito Santo ao coração do homem, porque a palavra não é minha, é dele, para que traga uma palavra profética ao teu coração nessa noite. Amém? Então, quando Deus fala, não endureçais o vosso coração. Então, libera o teu coração hoje para ouvir a voz do Senhor. Amém? Porque nós estamos aqui para ouvir Ele através da palavra. Louvado seja Deus, um texto maravilhoso, que eu amo muito esse texto, e eu creio que Deus vai falar com você. Nós vamos estar lendo o texto a partir do verso de número 14. Amém? Aleluia. E só para confirmar a palavra, o pastor falou sobre H e Sara na escola dominical. Oh, glória! Deus está na ligação. Glória! Deus Aleluia. está nesse lugar. Glória a Deus. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu lombo, também lhe deu um menino e despediu-a a ele e a ela. E foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia Agar, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi fracheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Amém? Você pode assentar? Aleluia. Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor vai falar conosco na palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Bendito seja o Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, nesse capítulo de Gênesis 21, a Bíblia vai narrar uma história de uma família muito conhecida na Bíblia. Abraão, Sara. Deus tinha uma promessa na vida desse casal. A promessa demorou a se cumprir, porque Deus não trabalha no meu tempo nem no teu tempo.
Deus. Então, irmãos, o coração... O retorno dessa caixinha é melhor. Glória a Deus. A desse Aleluia. eu tô ouvindo melhor que eu. Então, irmãos, Som, glória a Deus. Estou me ouvindo melhor. O retorno dessa caixinha é melhor do que daquela. Gostei desse negócio aqui. Então, né, irmãos, na vida de Sara e de Abraão, aconteceu um fato, né, que nós vivemos muito isso nos dias que nós estamos vivendo hoje. Sara já era ansiosa. Irmãos, a ansiedade já existe há muitos anos. Não é de hoje que existe um coração ansioso. Então, nós vamos ver Abraão, Sara. Existe uma promessa sobre a vida, né, de Abraão, que Deus ia pegar Abraão, um homem que era casado com uma mulher que não podia ter filhos, e ia transformar ele no pai de uma grande nação. Aí você vê, nós vamos, né, levar essa palavra para aquela palavra que vai dizer, lá no Novo Testamento, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê e se espera. Então aqui, diante da palavra que Deus colocou no coração de Abraão, eles tinham que ter fé, eles tinham que crer naquilo que eles não conseguiam ver e esperar o tempo da promessa. Só que Sara era muito ansiosa. Então, ela viu os anos passarem e nada da gravidez chegar. Porque como Abraão poderia ser o pai de uma grande nação, se Sara era estéril? Como é que isso ia acontecer na vida de Sara? E Sara ia envelhecendo, e ela achava que a promessa não ia acontecer. O problema do coração do ser humano é esse, irmãos. É que os anos vão passando e a pessoa pensa que a promessa não vai acontecer. Que Deus se esqueceu, que deu, né, uma amnésia na cabeça do Senhor e por conta disso ele esqueceu do que cumpriu, ele esqueceu o que vai fazer e o que prometeu. Só que o Senhor não perde o controle do tempo. Ele não perdeu o controle do tempo na vida de Abraão e de Sara. Mas Sara deixou a ansiedade dela falar mais alto. Aí foi lá, pega uma serva de Abraão e fala para Abraão: Abraão, não quero mais esperar o tempo de Deus. Olha aí como é que as pessoas tomam decisões erradas. Abraão, nós precisamos ter um filho. Já que Deus não cumpre a promessa, vamos dar um jeitinho. O problema nosso é esse, irmãos. Não queremos esperar o tempo de Deus e queremos dar jeitinho, e o nosso jeitinho está tudo errado. Ela pega Agar, que era uma serva, né? E ela fala: Abraão, você se deita com a serva, ela vai ficar grávida, vai ter um filho, filho é nosso. E está tudo, né, tá tudo resolvido. Só que existiu uma diferença, irmãos, em Ismael e Isaac. Isaac era o filho da promessa. Era o filho do tempo determinado de Deus na vida de Sara e de Abraão. Mas Ismael não. Ismael foi o filho da precipitação. O problema nosso é esse. A gente se precipita naquilo que a gente tem que fazer quando Deus fala: espera, calma, paciência, porque eu estou no controle. É a mesma coisa que você avançar o sinal. Se o sinal está lá vermelhinho para você, você tem que parar, você para. Se você não obedecer, o que você faz? Você se choca com o carro que vem na frente, que vem no cruzamento, e o estrago, irmãos, é muito grande. Então não vale a pena avançar o sinal do céu. Se Deus falou que tem um tempo determinado para cumprir a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Nada que Deus fala cai por terra. A palavra do Senhor é única. Uma vez que Deus falou para você que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa se vai ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa, irmão. O tempo, porque o tempo é dele, o que é dele. Mas uma coisa é certa: você não desce a sepultura sem antes ver aquilo que Deus prometeu para a tua vida sendo realizado. Mas Sara é ansiosa. E às vezes nós somos igual Sara. Ela quis dar um jeitinho para as coisas se encaixarem. E sabe o que acontece? Acontece que Sara faz uma confusão dentro da casa dela, porque Agar ficou grávida de Abraão, Agar teve Ismael, e Agar depois começou a se sentir a dona do pedaço. Ela começou no coração dela se envaidecer, ela começou no coração dela não querer mais obedecer a sua senhora, que era Sara, né? Ela começou a ficar tupletuda: o filho é meu, quem gerou fui eu que dei um filho a ele. Então, começou situações acontecendo dentro da casa de Abraão. O negócio lá começou
começou essa confusão louca dentro da casa de Abraão. Aí Deus, né? Porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é Deus que coloca tudo no lugar. Aí Deus, né, começou a falar de uma forma com Abraão. Então, para não ter, né, uma situação complicada ali dentro, porque Sara, né, ela tinha o filho da promessa, tinha Isaac. Se os dois crescem juntos, Isaac e Ismael, ia ter problema dentro da casa, o negócio ia durar anos e anos, porque ia começar uma rivalidade entre irmãos. Eu tenho mais direito, você tem mais e tal. Então, por conta disso, Deus sabia de tudo que ia acontecer. Aí, Deus toca no coração de Abraão para mandar Agar para o deserto, como nós vemos aqui. E numa madrugada, Abraão levanta e toma uma atitude. Vou mandar Agar embora. Irmãos, tu imagina o coração de Abraão ter que liberar um filho que era filho dele, né? Eu creio que ele tinha um sentimento. Vou ter que mandar embora ele e a mãe dele, porque senão a minha casa vai ser destruída. Então tem coisa na nossa vida, irmãos, que a gente vai ter que tomar uma atitude dolorosa, porque o estrago já foi grande. O negócio já deu tudo errado. Então se a gente não chegar, né, no meio da história, tomar uma decisão que às vezes até é uma decisão dolorida, mas é necessária. Aí Deus, né, coloca essa situação no coração de Abraão. Abraão, não, agora eu vou mandar eles, né, vou mandar eles embora. Mas eu creio, irmãos, que quando Abraão manda eles embora, Abraão também já tinha orado ao Senhor, porque Abraão não queria o mal de Ismael. Abraão não queria o mal daquele filho, mas aquele filho trazia problema. Então, irmãos, tem coisa na nossa vida que é assim. A gente não quer o mal da pessoa, mas a gente sabe que a pessoa traz problema para a nossa vida. No cenário que a gente está vivendo, tudo que a gente precisa fazer tem que abrir mão. Infelizmente é desse jeito. Nós vamos precisar abrir mão de coisas para ter paz dentro de casa, para ter uma família abençoada, um trabalho abençoado. Às vezes Deus, né, ele vai fazendo com que os caminhos, cada um para um canto, para que haja, irmãos, o quê? Um equilíbrio, para que haja paz, para que Deus possa operar. Porque tem pessoas que dentro do teu cenário atrapalham o agir de Deus. Se você não mandar embora, como é que Deus vai agir na tua vida se você mesmo precisa tomar atitude no corpo? Aí, irmãos, o que ele faz? Ele pega um pouquinho de água, um pedacinho de pão lá, um bocadinho de pão, entrega na mão de Agar, entrega ela ao menino e fala o que para ela? Agora vai. E a Bíblia vai dizer que eles dois foram errantes ao deserto. Irmãos, a gente vê a história aqui de dois lados. É uma história, né, de família. Você vê que a história de família é complicada, já vem de muitos anos. Não é de agora. Uma situação muito difícil. Um homem que tem uma esposa, que tem um filho com a serva, depois a esposa tem um filho da promessa, aí tem uma rivalidade dentro de casa. Ele é obrigado, olha que história, é uma novela, irmãos. Ele é obrigado a botar o filho, né, o filho bastardo para fora de casa com a mãe, para não ter problemas dentro da casa dele. E existe uma mulher com uma criança nessa história que está indo errante ao deserto, sendo colocada para fora apenas com um odre de água e um pedaço de pão. Que praticamente isso aqui não é nada. Você sair ao caminho errante ao deserto, sem destino, com um pouquinho de água, um pouquinho de pão, e carregando uma criança, irmãos. Olha o cenário. Que coisa terrível. Uma situação muito triste. Mas nós vamos ver aqui que o nosso Deus é tremendo. Aleluia. Deus é muito maravilhoso. Aquela mulher sai com aquela criança, vai para o deserto, a água acaba e a comida acaba. Porque imagina você andar no deserto, debaixo do sol, calor, deserto. Você vai, o deserto parece que não tem fim, irmãos. Andar no deserto é uma coisa terrível. Mas quando você anda no deserto e tem provisão para se alimentar, para se cuidar, se torna tudo mais fácil. Mas no caso de Agar, ela tinha água, tinha pão, mas só que aquele pão e aquela água estavam numa quantidade limitada. Era o que Abraão podia dar para ela, pão e água. Só que aquela provisão de Abraão acabou. Eles não tinham mais alimento. E o texto vai dizer que Agar pega o menino e coloca o menino debaixo de uma árvore. Ela diz assim, eu não quero ver meu filho morrer. Então eu vou deixar ele debaixo da árvore, ele vai morrer lá de fome, de sede, e eu vou me afastar, porque eu
cena que para mim é uma cena muito dolorida, né? Uma mãe vê um filho morrer de fome, irmão, no deserto. Abraão era um homem que tinha muito dinheiro, era muito caro, muitas fazendas naquela época. Abraão era um homem de posse, mas não liberou nada. Ela foi para o deserto, só era um menino e uma vasilhinha de água e um pedacinho de pão. Aí tu imagina você, tem deserto, que você procura o caminho do deserto. Aí é diferente, você procurou, você achou o deserto, mas aquela mulher, ela foi lançada para o deserto. Ela não queria ir para o deserto, ela queria ficar na casa de Abraão, que aquele negócio lá era bom. Agar não queria ir para o deserto, mas alguém lançou ela no deserto. E o que o Espírito Santo de Deus fala conosco? Tem vezes, irmãos, que a gente vai para o deserto, não é porque eu quero, você quer, é porque alguém nos lança para lá. Ó, você agora vai embora para o deserto, sem muita provisão, sem nada, vai embora para o deserto. E esse caminho de Agar é um caminho de morte, é um caminho de morte, porque era um menino sem comida, sem bebida, eles iriam morrer naquele deserto. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. Irmãos, interessante que a palavra do Senhor, ela diz que Deus ouviu o choro do menino. O menino estava ali, estava chorando e estava gemendo. E Deus se atentou para o choro do menino. Deus ouviu o choro dele. Mas quando Deus vai falar, Deus não fala com o menino, Deus fala com Agar. Deus ouviu o garoto. O garoto chamou a atenção do Senhor, porque o menino também era filho de Abraão. Se Abraão era alguém que tinha uma promessa sobre a vida dele, sobre a descendência dele, aquela criança também era amada por Abraão. Então Deus não ia desamparar, independente de não ter sido filho da promessa. Independente de você ter tomado um caminho, uma decisão errada, Deus não vai te desamparar por conta disso. Porque Deus não é mau, Deus é Pai. Ah, você tomou o caminho errado e errou, a consequência é tua. Deus não quer saber, cruza os braços, não. Por mais que você tenha tomado caminhos errados, por mais que a decisão foi errada, Deus não vai te desamparar. Deus vai entrar, né, no teu cenário para consertar aquilo que estava escangalhado. Parecia que não tinha jeito, era caminho de morte. Mas Deus ouviu o choro daquele menino. Aquele menino foi colocado debaixo daquela árvore. Eu não sei qual é o menino que você hoje talvez colocou debaixo da árvore para não ver morrer na tua vida. Porque muitas das vezes nós temos um Ismael também. Nós temos alguém que vai andar com a gente no deserto. Nós vamos ter uma situação, uma condição que a gente vai estar no deserto, vamos ter um menino. Um menino era o quê? Era uma responsabilidade de Agar. Qual é a tua responsabilidade que você acha que não tem mais jeito, que vai perder pelo caminho e você já deixou debaixo da árvore e se afastou? Porque você acha que vai morrer e você não quer ver morrer. É o teu sonho, o teu projeto, é a tua esperança, a tua fé, a tua confiança. Talvez é esse menino que Deus quer hoje, aleluia, colocar de pé na tua história, na tua vida. E de repente Deus, né, chamou a atenção de Deus, aquela criança ali, aquele garoto chorando. E Deus olhou e falou: é filho de Abraão. É filho de Abraão. Eu vou ter compaixão dessa criança também. E de repente Deus vai falar com Agar. Sabe por quê? Agar estava cega. Quem precisava ser despertada era Agar. O menino chorava, mas Agar estava cega. E Deus vai falar para Agar: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. E Deus falou com Agar: ergue-te. Eu acredito que ela estava prostrada. Talvez já estava fraca de andar no deserto. Talvez já estava cansada, sem beber água, sem comer. Mas Deus deu uma ordem para Agar: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus dá força à mãe, que está caída também, porque ele diz para ela: ergue-te, é porque ela está caída. Deus coloca ela de pé, pega essa mãe, a gente está falando hoje, né, de campanha da família, né? Então Deus vai pegar uma mãe que está caída, que está cansada talvez de clamar pelo filho, que está cansada talvez de clamar por uma família, por uma condição, uma situação, e Deus, antes de agir na vida do menino, está agindo na vida da mãe. Aleluia. Aí ele vai lá falar: cara, levanta, coragem, fica de pé, porque quem vai levantar esse menino é você. É você que vai
liberando uma promessa também sobre a vida de Ismael, irmãos. Ismael era um filho bastardo. E Deus agora está dizendo: eu estou tomando a vida de Ismael e farei dele uma grande nação. Um menino que não tinha expectativa de vida foi colocado, lançado para o deserto sem condições, irmãos, humanas de se alimentar, somente com um pouquinho de água e um pedacinho de pão. Aquele menino tinha, né, um trajeto de morte no caminho dele. Mas olha quem chega na história para colocar a mãe de pé e colocar o filho de pé. Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus chamou Agar pelo nome. Quando Deus quer, irmãos, Ele não precisa nem mandar anjo, não. Né? E tem muita gente aí que quase que adora anjo. Os anjos, eles são apenas, né, mordomos do Senhor. Aquilo que o Senhor, né, envia os anjos para fazer, para nos guardar, para nos livrar, como diz o Salmo 91, né? Eles estão a serviço do Pai. Então eles fazem. Mas tem situação, irmãos, que Deus, o próprio Deus, Ele vai gritar no teu ouvido. Como Ele fez com Agar. Agar não conhecia, né, na profundidade o Deus de Israel. Ela era serva de Abraão, não era do povo, né, da linhagem de Abraão, mas ela ali, eu creio que ela ouvia Abraão orar, ela ouvia Abraão falar de Deus. Então aquela mulher, por mais que ela não, né, professasse a sua fé no Deus de Israel, ela conhecia o Deus de Israel. E quando Deus grita o nome dela, Deus está despertando aquela mulher: Agar, reage, Agar, a tua história não vai terminar aqui nesse deserto. Deus está falando conosco nessa noite. Eu e você somos uma Agar, no meio talvez de um deserto que alguém te jogou, que alguém te lançou sem você querer ir. Uma coisa é você tomar o caminho do deserto, tomou o caminho errado, agora que sofre as consequências. Mas, irmãos, esse deserto aqui, a Agar foi lançada dele. Tem deserto que a gente não quer ir, mas a gente tem que passar. Tem deserto que você não vai querer passar nele, mas Deus vai falar: tu vai e ainda vai com pouca coisa. Porque é muito bom, irmão, se a gente fosse para o deserto, aí levasse guarda-chuva, levasse um cooler com bastante água gelada, com gás, Coca-Cola. Tu imagina, tu ia passar no deserto, ó, cantando o hino da vitória. Mas vai para o deserto sem nada, irmãos. Vai para o deserto sem provisão, somente com a tua fé. Meu Deus, papai. É difícil. Aleluia. É muito difícil. Mas eu vejo aqui que numa história perdida na vida de Agar e de Ismael, Deus se levanta do trono dele e ele brava o nome de Agar. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Quando Deus se levanta do trono dele, em direção ao teu problema, ao teu deserto, Ele não chama o nome errado, Ele chama o nome certo. Você vê que Ele não falou: ei, mulher, oi, Priscila, não. Ele falou o nome dela, Agar. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece pelo nome. Porque nós temos uma marca no céu, e essa marca, esse registro, foi o próprio Deus que fez por nós. E quando chega a hora de Deus virar o cativeiro, Deus não vai chamar nome errado, não, irmão, vai chamar o teu nome. Vai chamar certinho. Ele falou: Agar. Quando te chama pelo nome é porque te conhece. Deus queria dizer para ela: Agar, eu te conheço. Tu pode estar com o coração todo arrebentado, a tua história pode não ter sido boa, Agar, mas eu te conheço. Então ali Deus deu uma palavra, uma ordem para Agar: fica de pé, porque você de pé você ajuda o menino. Irmão, se você está caído, você não ajuda ninguém. Se você está prostrado, você também não ajuda ninguém. Deus está falando contigo hoje: ergue-te, levanta para tu ajudar outros. Deus tem uma história linda para mim e para você, para estender a mão, como a palavra do Senhor fala aqui. Agar, tu vai dar a mão ao menino que está lá chorando, caído. Você precisa estar de pé. Às vezes, irmãos, a gente está sem força, a gente está sem vigor, mas a gente tem que estar de pé para ajudar os outros. Por mais que por dentro tu está toda quebrada, toda destruída, mas Deus fica de pé, porque tem alguém que você vai estender a mão para ajudar também. Está pior do que você. Se a gente olhar para trás, às vezes tem gente com problemas muito piores do que o nosso. E às vezes a gente está lá caído: ah, Senhor, não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus não está orando por mim, a promessa não se cumpre, o meu deserto não termina. E de repente Deus vai bradar do céu para poder chamar a tua atenção. Vamos embora ficar de pé? Irmãos, 2024 está só começando.
E Deus não quer que você fique nesse deserto caída, se lamentando. Ai, estou saindo de perto, eu não quero nem ver a tragédia que vai ser. Irmãos, o que o nosso Deus pode fazer? Maravilhas e milagres extraordinários acontecer. Ai, eu não quero nem saber o que vai dar essa história. Irmão, cadê a tua fé? Cadê a tua confiança no Senhor? Cadê a tua esperança no Deus da palavra? Porque nós não podemos confiar na palavra do homem. Porque a palavra do homem é enganosa, irmãos. A palavra do homem é enganosa. Nem tudo que o homem fala que é de Deus não, irmão. Mas essa palavra aqui, ela não volta atrás. Essa palavra aqui, ela é perfeita. Então aqui ele vai dizer aqui, ó. Dele eu farei uma grande nação. Deus pegando Ismael, alguém que tinha sido desprezado, alguém que tinha sido lançado no deserto, alguém que estava prestes a morrer, e Deus fala, vou fazer uma grande nação. Irmãos, que promessa linda. Deus pegando aquele que ninguém dá nada e dizendo para ele, olha, de você eu vou fazer uma grande nação. E quando Deus diz que ele vai fazer, ele faz. Ele faz. Às vezes nós vemos aqui, né, vários textos na Bíblia que vai falar de pessoas que ninguém dava nada por elas. E Deus pegou, colocou de pé e escreveu uma nova história, uma coisa linda. Quando as pessoas não dão nada, Deus vem e vira a página. Quando as pessoas dizem que não vai dar certo para você, que 2024 vai ser um ano repetitivo na tua história, é só você deixar Deus fazer. É só você ouvir a voz de Deus. Deus não te quer caído, ergue-te hoje. Porque o Senhor quer virar teu cativeiro. Deus quer fazer nova todas as coisas na tua vida. Mas sabe qual é o problema nosso, irmãos? As nossas emoções atrapalham a gente dentro da nossa vida. O nosso sentimento atrapalha. O coração é enganoso. Aí ele começa a se lamentar. Aí faz você ter peninha de você mesmo. Irmãos, nós somos filhos do Deus vivo. Somos mais que vencedores naquele que nos amou. Porque ele nos amou primeiro, morreu por nós na cruz, para que nós estivéssemos aqui. E às vezes a gente fica assim, não vai ter jeito não. Ai, a situação está um caos. E Deus está falando, eu te quero de pé. No meio do caos, no meio do vale, no meio do fogo, no meio do deserto, eu te quero de pé. Porque você de pé bota outros de pé também. Se você cai, outros vão cair junto contigo. Deus está nos chamando hoje para tomar posição de filhos. Nós somos filhos do Deus vivo. E vai dizer que Deus abriu os olhos de Agar. Irmãos, no deserto não tem nada. O deserto é uma sequidão pura, né? De dia um calor terrível, à noite é um frio horroroso. Mas aquela mulher se levantou, ela conseguiu ficar de pé. Ela conseguiu se erguer. E quando Deus fala com ela, Deus abre os olhos de Agar. Vou te falar uma coisa, irmãos. Enquanto os nossos olhos não estão fitados na palavra do Senhor, o nosso coração não está crendo que o nosso Deus pode fazer, porque os olhos estão fechados. Os olhos de Agar estavam fechados. Ela só murmurava. O menino vai morrer, não vai dar certo, ele vai morrer, vou morrer também. Só tinha palavra negativa e palavra de derrota. Enquanto as palavras negativas, as palavras de derrota vierem no teu coração e na tua mente, Deus não trabalha com pessoas com pensamento negativo, irmão. Deus trabalha com aquele que crê, com aquele que acredita que ele vai fazer. Agar estava cega. Sabe o que tinha do lado dela? Um poço. Do lado dela tinha um poço. Foi o próprio Deus que botou provisão ali. Mas ela conseguia enxergar o poço? Não. Tem coisa que Deus já está fazendo na tua vida, mas você não consegue enxergar, porque os teus olhos estão fechados. Estão fechados para as coisas do céu, as coisas espirituais. Deus já está provendo, mas você não consegue ver, porque os teus olhos estão fechados. A tua mente só está pensando que não vai dar certo, que você vai ser envergonhado no meio do deserto, no meio da crise, no meio da situação que tu está passando. E quando Agar ouve a voz de Deus e obedece, a Bíblia diz que abriu Deus os olhos dela. E quando ela olha para o lado, tinha um poço. O poço vai falar de provisão. O poço vai falar de bênção de Deus. Quando ela olha, tem água. Tem água aqui do meu lado, tem um poço. Vou beber água à vontade. Porque a providência de Deus chegou na vida de Agar. Ela conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo por ela. E a Bíblia diz que ela deu de beber
promessa era na vida de quem, irmão? Dela ou do menino? Do menino. Deus falou, vou fazer esse menino aí dele uma grande nação. Mas o menino estava quase morrendo. E Deus fala, vou fazer. Eu vou botar de pé. Eu vou levantar. Não vai morrer. E aquela mulher, ela vai lá e lembra que água. Água é vida. Água é vida. Ela dá para o menino, toma aqui água. Porque hoje existe uma promessa na tua vida. Deus falou que vai fazer de ti uma grande nação. E aquela mulher começou a dar água àquele menino. Aquele menino que ela largou debaixo daquela árvore, pensando que ia morrer. Ela agora vai lá, olha a água. Quer mais água? Toma água. Quer mais água? Toma água. E aquele menino foi se fortalecendo. O meu problema, o teu problema é que a gente larga um menino, que muitas das vezes esse menino é a promessa de Deus na tua vida, a gente abandona no primeiro deserto. Na primeira crise que vem, tu despacha o menino, não quero essa promessa não. Quero não, porque esse deserto está me consumindo, estou aqui morrendo de fome, de sede nesse deserto, Deus me abandonou, deixa esse menino para lá, deixa esse projeto para lá, deixa essa promessa para lá. O nosso problema é esse, irmãos. É aí que a gente fecha os olhos para as coisas de Deus. E Deus quer fazer, mas nós estamos de olhos fechados e não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E ela começou a alimentar aquele menino. E aquele menino foi se fortalecendo. E sobre a vida de Ismael, Deus cumpriu o que ele falou que ia cumprir. Deus fez o que ele falou que ia fazer, ele fez. E era Deus com o moço. Era Deus com ele. Que cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro. Irmãos, Deus sustentou Agar, Deus sustentou o menino no deserto. Naquele deserto o menino cresceu, se tornou um grande flecheiro. Naquele deserto, que era deserto de morte, teve vida. Naquele deserto que eles pensaram que ia morrer, eles sobreviveram. Quem fez eles sobreviver no deserto? Deus. Quem deu provisão no deserto? Deus. Quem fez algo acontecer na vida deles? Deus. Aleluia. Quando pensaram assim, Ismael morreu. Não morreu não, estava sendo cuidado pelo Senhor. Quantas vezes vão pensar assim, ó, ah lá, a fulana vai morrer, a fulana não vai suportar, o fulano não vai conseguir chegar, a família não vai conseguir vencer. E quando chega lá na frente, vão ter, irmãos, que ver que Deus te sustentou, ainda que no meio do deserto. Sabe por quê? A Bíblia não fala. Mas se você for estudar a história a história de Abraão, a história de Abraão vai nos contar que quando Abraão morre, Ismael ele vai ao enterro do pai. Quando chega lá, acredito eu que foi uma surpresa muito grande. Por quê? Eles deviam de pensar assim, Ismael não existe mais. Ismael morreu. Foi para aquele deserto, sem rumo, sem condição nenhuma, sem alimento, sem dinheiro, sem nada. Está morto. Está morto. Ismael está morto. E quando chega, irmãos, no dia do enterro de Abraão, Ismael está lá. Sabe por que eu creio que Deus permitiu Ismael ir até aquele velório? Para mostrar para a família que quando eles pensaram que Ismael estava morto, que não tinha, que tinha dado ruim para Ismael, o Senhor sustentou ele no meio do deserto. E ele chega lá, talvez, com um espanto para muitos. Quem é você? Eu sou Ismael. Você, Ismael? Eu mesmo. Mas você não foi para o deserto sem comida, sem dinheiro, sem nada? Não morreu? Não morri. Sabe por que não morreu? Porque Deus revelou uma promessa sobre a minha vida. Aleluia. Deus falou que faria de mim uma grande nação. E sobre essa promessa estou aqui de pé. Irmãos, muitos vão se confundir contigo. Porque quando tu chegar no cenário e as pessoas pensando assim, dessa vez deu ruim. Dessa vez ela não consegue sair dessa prova. Dessa vez vai ser vergonha total. Aí, irmãos, a pessoa vai te ver, você chega lá linda, velha, maravilhosa, mas é você. Pensei que você, o negócio já tinha dado ruim para você há muito tempo. Já tinha perdido, já tinha enlouquecido, já tinha morrido, e você está aí de pé, estou de pé. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que tem promessa na minha vida. Porque eu tenho um Deus que faz acontecer na minha vida, ainda que seja no deserto. Ele foi sustentado no deserto. Deus guardou ele no deserto. E Deus vai nos guardar também nesse deserto. Amém. Não importa o deserto que você está passando. Não importa, irmãos, qual é a situação que você tem que abandonar o menino debaixo do arbusto, como H fez. Porque tem horas que a gente pensa que vai dar ruim, que a gente não quer ninguém ao nosso lado. Vai porque vai dar ruim para mim. O negócio está tão ruim para o meu lado, que é melhor tu nem não estar comigo.
comigo e contigo. E quando a gente quer parar, quando a gente quer se prostrar, Deus está falando, ergue-te. Precisa Deus bradar teu nome hoje no céu. Precisa Deus gritar no teu ouvido teu nome hoje para você entender que Ele quer você de pé, que Ele quer você reagindo, que Ele quer você buscando, que Ele quer você no combate, porque você vai ser instrumento de bênção para levantar aqueles que estão caindo lá na frente. Vai dar água de beber para aqueles que também estão precisando. Deus está nos chamando hoje. Sai da zona do conforto. Ai, Senhor, esse deserto. Ai, meu Deus, a vida, a prova. Irmãos, é tempo de reagir. Deus chamou crentes. Não crentes para ficar murmurando e reclamando. Mas Deus chamou crentes para poder confiar na palavra. Deus chamou crentes para viver o que a Bíblia diz que está preparado para nós. Que nem olho viu, nem ouvidos ouviram. Tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Então nessa noite nós vamos estar orando, amém? Você coloca o teu coração diante do Senhor, porque Deus quer te levantar como Agar. Deus hoje está te chamando para ser um Agar. Ah, mas tu não conhece o meu deserto. Tu também não conhece o meu deserto. Mas o Senhor não quer nem eu nem você parado no deserto. Água parada dá dengue, dá bicho, dá mosquito. Então o Senhor quer eu e você como? Ó, acelerando os passos. Aparelhe para os carros como? Elias falou para Acabe, porque vai vir chuva e chuva em abundância. Se ficar na zona de conforto, tu não vai ver a chuva chegar, o milagre não vai acontecer. Nós precisamos tirar os olhos do problema e olhar para a cruz, olhar para os montes, como diz o Salmo 121. Elevarei meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, o meu socorro não vem da terra. O meu socorro não vem do homem, da medicina. Não vem da Receita Federal, não vem da justiça brasileira. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Deus muda quadro, Deus muda história, Deus faz o que Ele quer. Na hora que Ele quer, porque a hora dele é perfeita. Amém? Vamos estar nesse momento orando. Amém? Porque eu creio que Deus está te chamando hoje pelo nome. Aleluia. Deus chamou Agar, aquela mulher não conhecia nem o Senhor. Era uma mulher estrangeira. Mas Deus mudou a história da estrangeira, não vai mudar a minha história, a tua história. Que somos filhos, somos filha. Deus vai mudar a tua história também, como mudou de Agar. Quem pensou que tu ia morrer nesse deserto, vai ter que ver você celebrando a tua vitória. Amém? Então você precisa reagir. Deus falou comigo hoje, a minha palavra hoje é reaja. Você não está morto na guerra, não. Pode estar ferido, mas morto não. Você está só ferido. Mas o ferido se levanta, se recupera e volta para a guerra, volta para a luta. Sabe por quê? Porque da onde ninguém dá nada, Deus levanta um grande guerreiro, uma grande guerreira. Sabe como é que Davi chegou para tombar os gigantes? Ele foi lá como entregador de marmita. Os irmãos de Davi eram combatentes do exército de Saul. Mas Davi, ele não era do exército. Ele foi lá levar marmita para os irmãos. A espiar o que estava acontecendo no meio da batalha. E quando ele chega lá, os irmãos falam: o que tu está fazendo aqui, seu entregador de marmita? O que tu veio fazer aqui? Está me esbilhotando o quê? Porque ninguém dava nada por Davi, irmãos. Olhava para Davi, era franzininho, pequenininho, esquisitinho, ninguém dava nada por ele. Mas foi ele que foi lá, ó, e desafiou os gigantes. Ninguém dá nada por você, você é um entregador de marmita, mas se Deus quiser pegar um entregador de marmita e colocar ele para derrubar os gigantes e colocar dentro de um palácio, Deus faz. Pegou Davi, entregador de marmita, e botou lá, eu vou morrer. Quem entende isso, irmão? Quem explica Deus? Ninguém explica Deus. Deus faz como Ele quer. Hoje você pode ser um entregador de marmita, amanhã tu vai estar sentado no trono. Porque o nosso Deus, Ele vira página, Ele vira história, Ele muda cativeiro. Amém? Então vamos estar orando nessa noite, porque eu creio que Deus vai, essa palavra precisa, irmãos, entrar no teu coração. Essa palavra precisa penetrar no teu ser, para que Deus possa começar a agir na tua vida. Porque Deus falou assim comigo: eu não quero que a igreja repita o ano que se passou. Não. Esse ano tem que ser diferente. Nesse ano tem que mudar. E quem vai mudar? Eu e você. Nós precisamos reagir. Somos nós que temos que ter uma atitude em Deus, para que Deus comece a trabalhar na nossa história. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, diante de Ti, Senhor, dessa palavra gloriosa, de um Deus que pegou a história de uma família, de um filho, de uma mãe que estavam perdidos no deserto,
com uma sentença de morte, colocou de pé. Senhor, tu deu provisão, tu deu alimento, tu sustentou Ismael no deserto, debaixo de uma palavra que faria dele uma grande nação. E sobre esta palavra eu quero profetizar nessa noite. Eu quero declarar sobre a igreja, que aonde, Senhor, o inimigo falou que não ia dar certo, que não tinha jeito, aonde Satanás falou que não ia romper, não ia vencer, que não ia chegar a lugar nenhum, o Senhor é poderoso hoje para fazer uma virada e para fazer, Senhor, esse cativeiro virar. Senhor, tu começa a virar essa história, tu começa, Senhor, a escrever uma história, Senhor, Deus amado, de triunfo e de vitória, porque aonde, Senhor, H pensou que ela ia morrer, que era o fim dela, o fim do seu filho, o Senhor mandou providência. O Deus da providência, da solução, o Deus do escape está aqui. E eu creio, Senhor, que segundo a tua palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. Eu creio, Senhor, que na tua igreja aqui hoje reunida, o Senhor vai fazer, Senhor da glória, a promessa ser cumprida. Senhor, hoje o teu povo está vivendo um momento de deserto, de cansaço, um momento, Senhor, sem esperança, prostrado, desanimado, meu Senhor da glória. O Senhor chegou com vida, o Senhor soprou com vida de H, o Senhor chamou pelo nome, chama cada um aqui hoje pelo nome, chama cada vida aqui pelo nome, desperta a tua igreja, porque, Senhor, se nós estivermos de pé, nós levantamos outro, se nós estivermos de pé, nós somos bênção dentro de casa, no trabalho, na faculdade, aonde nós formos, nós vamos ser, Senhor, instrumento e canal de Deus para levantar outros que estão caídos, até piores do que nós. Pai, fortalece, Senhor, teu filho, fortalece a tua filha, entra, Senhor, hoje Senhor, com provisão, abre as portas com porta do céu, manifesta o teu poder, porque